Não sei se tu tá ligado, mas o fim da reeleição tá andando. Passou no Senado. Bora falar disso então e ver se isso aí afeta os planos de Lula, né? Vamos lembrar que isso aqui está sendo lido pelo G1, então pode ter xingamentos ao Lula aí. Aprovado em comissão do Senado nessa quarta-feira, a PEC, que acaba com a reeleição para prefeitos, governadores e presidente da República, aumenta o mandato para 5 anos e unifica a data das eleições a partir de 2034, só passará a valer se for aprovada pelo plenário do Senado e, em seguida, passar também pela Câmara dos Deputados. Com isso, o pleito de 2026 não é afetado pelo texto. Então, o Lula pode ser reeleito, sim. Até porque ainda não passou pelo plenário do Senado e também pela Câmara, né? O presidente Lula, por exemplo, poderá se candidatar mesmo se a PEC for aprovada. Só passa a valer depois de 2030. E aí, no caso, se começar a valer mesmo, em 2030, vai ser junta eleição presidencial e eleição municipal, né? Porra, meu irmão, a gente vai ficar uns 15 minutinhos ali dentro da cabine votando. A gente não, né? Mas muita gente vai. Pensar que tem gente que esquece, tem gente que não leva colinha, tem gente que tem dificuldade com tecnologia e tá tudo bem. O mesmo vale para prefeitos e governadores no cargo atualmente. Quem for reeleito em 2024 não pode disputar o terceiro mandato seguido, mas os demais podem se candidatar normalmente. A reeleição só fica proibida para esses cargos, pelo texto que está tramitando, a partir de 2034. Então não é nem 2030. Bora lá. Fim da reeleição, que está em discussão. Vou até mostrar esse desenhozinho aqui para vocês. Proposta que prevê fim da reeleição e aumenta mandato para 5 anos precisa ser votada no Senado e na Câmara. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para a reeleição. Prefeitos poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2028, desde que eleitos para primeiro mandato em 2024. Governadores poderão se candidatar à reeleição até 2030, desde que sejam eleitos para primeiro mandato em 2026. Presidente da República, última reeleição poderá ser em 2030, desde que o candidato seja reeleito para primeiro mandato em 2026. Então, no caso, se o Lula for reeleito... Tá, vamos exemplificar. Então, se em 2026 alguém que não for o Lula for presidente, em 2030 essa pessoa ainda consegue tentar a reeleição. No caso do Lula, não, porque se ele for eleito em 2026, já é o segundo mandato dele, né? No caso, o quarto, mas segundo consecutivo. Reeleição. Bora para lá, então. O presidente da CCJ do Senado, Otto Alencar, defende que a unificação dos pleitos ajudará a acabar com um clima constante de eleição. Nesse caso, as eleições aconteceriam a cada 4 anos. Eleição de 2 em 2 anos não dá descanso nem ao eleitor, muito menos àquele que é candidato, do vereador ao presidente da República. Nós tivemos eleição no ano passado. A gente tem eleição ano sim, ano não. Né? Para ficar cola fácil, ano de Olimpíada, eleição municipal, e ano de Copa do Mundo, eleição presidencial. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e, se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! A discussão sobre o fim da reeleição ganhou corpo nos corredores do Senado ao longo da gestão de Rodrigo Pacheco à frente da casa. E aí, mano, a gente vê aqui que isso aqui pode ser entendido como mais um... não um ataque, né? Mas uma afronta aí do Legislativo contra o governo federal, né? Não necessariamente contra o governo federal, mas contra o executivo, né? Porque é o legislativo falando, a gente pode se reeleger, mas governador, presidente, prefeito não pode, não. Cara, eu meio que acho isso bom, sabe? Porque vai focar a gestão do presidente, do prefeito, do governador, enfim. Vai focar a gestão dele em trazer outro tipo de resultado e não só em se reeleger. Mas, ao mesmo tempo, é complicado também, porque o cara, tipo, vai mudar toda a configuração. Eu não sei, porque já vão pensar no presidente e aí provavelmente já vão colocar o vice como sendo candidato, né? No caso do vice, não sei se pode, porque o vice também entra com a chapa. Mas pode, né? Que não é a mesma pessoa. Mas entendeu? Porque ao invés do cara ficar os 4 anos dele tentando se reeleger, ele vai ficar 5 anos tentando eleger outra pessoa. Pode ser que seja bom, não sei, né? Só o tempo vai dizer. Nos últimos meses, líderes partidários de diferentes espectros passaram a defender a análise de uma proposta para pôr fim ao instrumento.
Da direita à esquerda, senadores têm afirmado que consideram a reeleição um equívoco. Tem senador de esquerda? A PEC aprovada pela CCJ estabelece marcos diferentes para enterrar a recondução no Executivo. Prefeitos poderão se candidatar à recondução pela última vez em 2028, desde que tenham sido eleitos para um primeiro mandato em 2024. De 28 para frente, novos eleitos para prefeituras não poderão mais se candidatar à reeleição. Governadores poderão se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que sejam eleitos para um primeiro mandato em 2026. De 2030 para frente, novos eleitos não poderão mais ser reconduzidos. O presidente da República também poderá se candidatar à reeleição pela última vez em 2030, desde que seja eleito para um primeiro mandato em 2026. De 30 para frente, novos eleitos não poderão mais ser reconduzidos. Vereadores, deputados e senadores seguirão sem impedimentos para se candidatar à recondução. Aí é fácil, né? A possibilidade de um chefe do executivo se reeleger foi introduzida por uma emenda constitucional de 97. À época, a mudança possibilitou que o então presidente FHC, Fernando Henrique Cardoso, pudesse se candidatar a um segundo mandato e ser reeleito no ano seguinte. 23 anos depois, o próprio FHC classificou a mudança como um erro e passou a defender publicamente que acabar com o instituto da reeleição era a mudança a ser feita. As reconduções registraram recordes nos últimos anos. As eleições de 2024 registraram o maior número de prefeitos reeleitos, 2.461. 2 anos antes, houve recorde também no total de governadores reeleitos, no caso, 18. De 27 estados é coisa pra caralho, 27 contando com o DF. Entre os presidentes da República, desde 98, todos os presidentes em primeiro mandato conseguiram se reeleger nas eleições seguintes, exceto Jair Bolsonaro. O relator da proposta, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, avalia que o fim da reeleição pode impulsionar uma nova política e abrir caminho para que governantes discutam projetos estruturantes. A experiência acumulada em quase 30 anos de vigência de regra da reeleição não correspondeu às expectativas. O saldo da experiência pode, ao nosso ver, ser assim resumido: ao prejuízo previsível, do retardo no processo de renovação dos quadros políticos, deve-se somar o prejuízo inesperado decorrente do viés eleitoreiro que a perspectiva de reeleição induziu no desempenho dos mandatários. O que acontece agora? O texto será agora enviado para votação no plenário principal do Senado, onde terá de reunir ao menos 49 votos favoráveis, em 2 turnos para ser aprovada. Depois disso, para começar a valer, ainda precisará ser aprovada pela Câmara dos Deputados. Aprovado da forma simbólica na CCJ, né, Comissão de Constituição e Justiça, o texto propõe aumentar o tempo de mandato para todos os cargos eletivos. Durante as discussões, o colegiado optou por reduzir os mandatos dos senadores a partir de 2034 para 5 anos. É no mínimo justo, né? Porque o senador, vai ficar 8 anos e poder se reeleger, aí é foda, né? Aí é brabo mesmo.